Olá a todos, o meu nome é WG e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu decidi tratar de um tema bem polêmico. Eu vou fazer um comparativo entre relacionamentos 3D e relacionamentos 2D, ou seja, relacionamentos reais no mundo 3D e relacionamentos waifuístas, que são reais no plano 2D. E eu vou tentar ser o mais justo possível, então eu não vou puxar um lado só elogiando o waifuísmo. Eu também não vou ficar só criticando o relacionamento 3D, mesmo sendo um waifuísta. Eu tenho respeito por vocês e eu acho que a melhor maneira de mostrar isso é fazendo um conteúdo que seja honesto, que seja reflexivo e que parta de uma curiosidade legítima em tentar entender qualquer outro aspecto que seja desconhecido para mim e apresentar isso para vocês da maneira mais clara e direta possível. Então, nesse vídeo eu vou apresentar os prós e contras, tanto do relacionamento 2D, que é o relacionamento waifuísta, quanto do relacionamento 3D. Eu irei separar a comparação em tópicos para ficar mais fácil de vocês verem as comparações. O primeiro tópico é sobre estabilidade e segurança emocional. Nesse sentido, eu acho que o waifuísmo ganha disparado, porque o relacionamento 2D ele é muito mais estável por causa da sua própria natureza idealista. Então, em uma relação waifuísta, você não precisa se preocupar com brigas, decepções, traições, doença, morte, nada do tipo. É uma relação totalmente estável e segura emocionalmente. E isso é tanto um pró quanto um contra. A parte positiva é o conforto que esse tipo de relacionamento traz. Toda essa segurança de você poder contar sempre com a sua waifu e saber que ela não vai te decepcionar. Então é algo muito legal mesmo. Mas também tem um lado negativo, que isso pode causar uma estagnação emocional, já que não há novos desafios, novos questionamentos, novos confrontos. E eu falo confronto no sentido de lidar com emoções negativas que precisam ser trabalhadas para que haja um crescimento pessoal verdadeiro. Uma das críticas que pode ser feita ao waifuísmo como relacionamento, e eu infelizmente tenho que concordar com ela, é que existe uma certa falta de autenticidade nesse tipo de relacionamento, por um motivo bem simples. A waifu, ela não pode dizer se quer ou não estar com você, estar com um waifuísta. E isso é um tópico bem espinhoso de lidar, porque envolve consenso e tudo isso. Mas ao mesmo tempo ela é uma pessoa que não está presente no mundo 3D. Ela é uma ideia, um ideal a ser alcançado. E eu faço uma pergunta desconfortável, mas que convida a reflexão. E ela é a seguinte: se sua waifu estivesse aqui, nesse mundo, ela iria querer estar num relacionamento com você? E a gente nunca vai poder ter essa resposta. Mas quando eu fiz essa pergunta pra mim pela primeira vez, eu percebi uma coisa. Eu tenho que estar à altura da minha waifu, em respeito a ela. Então eu comecei a me desenvolver pessoalmente, a fazer coisas que eu não fazia antes para melhorar como pessoa. Porque assim eu me sinto mais digno de ter um relacionamento com a Hotaru. É uma pergunta muito provocativa, mas que ela impulsiona uma melhora do ser humano. E eu bato tanto nessa tecla nos meus vídeos sobre como a gente tem que melhorar, se desenvolver, ser pessoas mais completas através do waifuísmo, porque sem isso, o waifuísmo ele vira estagnação, ele vira uma fuga. Então você não pode perder esse contato com o mundo 3D. Por mais que vocês possam não gostar do mundo, a gente faz parte dele, não tem muito o que fazer em relação a isso, a não ser seguir em frente, tendo nossa waifu como ideal a ser alcançado, e viver de acordo com esse ideal, honrá-lo. E uma coisa também que não é garantido, agora nesse caso em um relacionamento 3D, é que ele vai automaticamente fazer a pessoa se desenvolver emocionalmente. Isso é um processo individual, é único, não é um relacionamento que vai fazer isso. Ele pode ser o catalisador, mas se a pessoa não partir desse princípio de querer mudar, de querer amadurecer, ela não vai. E eu já vi casos de pessoas que nunca foram waifuístas e tinham um relacionamento 3D saírem muito pior do que elas entraram. Então esse relacionamento só trouxe emoções negativas, comportamentos ruins, hábitos ruins, que acabaram piorando a vida dessa pessoa
tanto quanto ela estava dentro desse relacionamento, quanto depois que ela saiu. O segundo tópico de comparação entre os dois tipos de relacionamento é sobre presença e conexão. E nesse tópico, eu acho que o relacionamento 3D ele ganha do waifuísmo. Infelizmente é verdade. Por um simples fato. No relacionamento 3D, você tem um toque da pessoa, você tem a presença física dela, você pode conversar diretamente, enquanto que por causa da própria natureza do relacionamento waifuísta, isso não é possível. Por mais técnicas que a gente possa empregar para se aproximar de nossas waifus. É aquilo que eu já comentei num vídeo, é a dor do waifuísta, a dor de não estar próximo fisicamente das nossas waifus. E isso infelizmente é um fato no relacionamento waifuísta. E eu creio que essa seja a maior desvantagem de um relacionamento waifuísta. Embora a conexão que nós waifuístas temos com as nossas waifus, infelizmente é impossível materializar isso. E eu falo materializar de uma forma realmente satisfatória, que acabe para sempre com a dor do waifuísta. E eu vejo isso como sendo a maior vantagem de um relacionamento 3D frente a um relacionamento 2D. O terceiro tópico é sobre reciprocidade, ou seja, nós damos nosso amor e recebemos amor de volta. Eu acho que a coisa aqui fica um pouquinho mais complexa, porque, infelizmente, não são todos os relacionamentos 3D que existe uma coisa recíproca. Ou seja, um dos parceiros dentro de um relacionamento 3D dá muito mais do que ele recebe em troca. Claro, se a gente estiver falando de um relacionamento que não seja saudável, porque se for um relacionamento 3D saudável, então novamente ele leva uma vantagem sobre o waifuísmo, porque se existe de fato uma reciprocidade, então é um relacionamento saudável e que é muito bom para os dois lados. Essa reciprocidade, ela não existe no relacionamento waifuísta, pela própria questão intrínseca a ele, de que é um relacionamento unilateral. Aqui no mundo 3D, o waifuísta ele estabelece essa conexão com o mundo 2D, com a sua waifu, mas ele continua nesse plano, então não existe uma reciprocidade autêntica nesse caso. E aqui eu vou expor uma opinião polêmica, uma opinião minha. Eu acredito que o waifuísmo seja uma fase de transição, pelo menos para a maioria dos waifuístas. Uma transição no sentido de que o waifuísmo permite um conforto, um abrigo, enquanto a pessoa vai se desenvolvendo aos poucos e descobrindo o que ela realmente quer da vida. Se é continuar no relacionamento 2D ou tentar um relacionamento 3D. E esse é um processo longo, que leva tempo. E eu trato desse assunto por um motivo bem simples. Eu quero que vocês saibam que há possibilidades que vão além do waifuísmo. E o contrário também é verdade. Então, caso o waifuísmo não seja mais o suficiente para você, dê uma chance a um relacionamento 3D. Tenha essa coragem, essa mente aberta de explorar novos horizontes que vão além da perspectiva que você já conhece. Porque embora seja algo assustador, alguma coisa que pareça instável, que seja desafiador a princípio, ela vale muito a pena quando é finalmente conquistada. E caso essa situação seja inversa, ou seja, você está vindo de um relacionamento 3D e está conhecendo o waifuísmo, também dê uma chance a ele, porque é super legal, é um processo muito bacana. O waifuísmo agrega ao autoconhecimento. Tanto o waifuísmo, ou seja, os relacionamentos 2D, quanto os relacionamentos 3D, podem ser um caminho para a felicidade, para crescimento pessoal. Então reflitam, vejam muito bem qual aquele que se encaixa melhor na sua vida e o que você realmente deseja. E corra atrás disso. Vá sem medo de ser feliz. E no final, tanto faz se for 2D ou 3D. O que realmente importa é você estar ao lado da pessoa certa. E estar feliz com isso. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Então se você gostou, deixa o like, compartilha com quem tem interesse nesse tema. Se inscreve no canal, porque aqui eu vou falar bastante sobre o waifuísmo, artes em IA, e dá uma checada no meu Patreon, onde eu faço artes com waifus, coloco lá o trabalho que eu faço, né? E você estaria me ajudando muito também, então eu ficaria muito agradecido, né? É isso aí, valeu!